Querido irmão, querida irmã, hoje a igreja faz uma pausa nas leituras quaresmais, mais focadas nos temas da penitência, da conversão, da coerência, da transformação de vida, e celebra uma grande festa, a festa de São José, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria. Uma festa com raízes profundamente bíblicas e com um grande ensinamento para nós hoje. Assim, peço licença para não aprofundar texto por texto das leituras, mas aproveito a ocasião para dizer um pouco mais desse santo tão importante e ainda pouco conhecido por nós, destacando especialmente 4 características de José: a sua confiança em Deus, o seu silêncio, a sua capacidade de proteção e a sua capacidade de dormir. E ao dormir, receber as manifestações de Deus dessa forma humilde que são os sonhos. José é o último dos homens da Bíblia a receber anúncios de Deus em sonho. Vamos entender brevemente essa figura de importância central para todos os cristãos. A Bíblia não nos traz nenhuma frase ou palavra atribuída a José. Nos fala apenas de uma característica sua e de algumas das suas atitudes. A característica de José que a Bíblia descreve é a sua justiça. José era justo, é a frase que está no texto do Evangelho de hoje. Ser justo, sem dúvidas, é uma virtude que também nos dias de hoje deve ser buscada a todo custo. José era justo porque procurava fazer o que era certo, cumprir a lei, observar as suas obrigações e necessidades, e de modo especial, era justo porque fazia o que lhe parecia certo diante de Deus. Para alguém que crê, a justiça e a obediência à palavra de Deus são indissociáveis. José observa a lei, mas observa de modo especial o espírito da lei, o desejo da lei, que é o bem a ser produzido na pessoa, na sociedade e na comunidade de fé. A Escritura nos diz que a José foi confiada por Deus a missão da proteção. Proteção das 2 pessoas mais importantes que já passaram sobre esta terra. Maria, a quem o próprio Deus pediu para ser a primeira casa do Salvador da humanidade, Jesus Cristo, e o próprio Jesus. Jesus, que é Deus mesmo encarnado na história, vem ao mundo a partir do ventre de uma mulher e cresce como todo ser humano, sendo inicialmente frágil, dependente, uma criança. A São José é confiada a proteção da mulher que se torna a imagem da mulher, aquela prevista no início, no meio e no fim da Sagrada Escritura, a grande mulher da história humana que apresenta a humanidade e oferece à humanidade a salvação. E o protetor do próprio Deus encarnado na história. São José não poupa esforços e coloca a própria vida inteiramente à disposição de Jesus Cristo, pronto a morrer como estava, para salvar a vida de Jesus Cristo. O próximo aspecto de José é a sua extraordinária capacidade de confiança em Deus. Mesmo quando estava num aparente conflito com a lei, não perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus e confiar nele. Tanto assim é que a Bíblia não traz, como eu dizia há pouco, nenhuma palavra atribuída a São José. Mas depois de cada comando que Deus lhe dava em sonho, a Escritura diz que José acordou e fez exatamente como Deus lhe tinha apontado. José, diante da vontade de Deus, não questionava, não colocava problema, não colocava dúvida, estava pronto a fazer a vontade de Deus, mesmo quando parecia absurda, perigosa e sem sentido, porque confiava em Deus. Sabia que a vontade de Deus era a mais sábia das escolhas, a mais linda das estradas a serem percorridas. Finalmente, perceba
essa capacidade que José tinha de dormir, que é muito forte e muito marcante e que é uma decorrência da confiança em Deus. Normalmente nós, quando temos uma situação difícil ou uma decisão importante a tomar, algum contexto mais delicado na nossa vida, logo perdemos o sono, não conseguimos dormir. A preocupação, a angústia, a dificuldade, o sofrimento, todas essas são realidades que nos tiram o sono. Para José não. José conseguia dormir, mesmo naquele turbilhão de emoções pesadas e intensas que ele estava vivendo. Por que José conseguia dormir tão bem? Porque ele sabia que Deus resolve tudo. Obviamente, é preciso que a gente faça a nossa parte, mas daquilo que vai além das nossas forças, só Deus é capaz de resolver e resolve. Então José podia dormir todas as noites, porque tinha a consciência tranquila de que estava fazendo a sua parte. E aquilo que as suas forças não alcançavam, as forças de Deus realizariam, como de fato realizaram. José brilha hoje para nós como um exemplo central de cristianismo, um exemplo central de vida em Deus e na humanidade. Procuremos cada dia mais imitar José, pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, nessas suas virtudes. O silêncio. Precisamos aprender a rezar mais do que falar, a ouvir mais do que falar, a agir mais do que falar. A discrição. Um homem que preferia passar despercebido, gostava mais dos bastidores, mas agia sem descansar para que a vontade de Deus fosse cumprida. Um homem que protegia aqueles que estavam aos seus cuidados. Um homem devotado à sua família, protetor da sua família, que deu a vida pela sua família. A confiança em Deus, mesmo quando tudo parece tão estranho e desesperador, ouvir a voz de Deus, que chama a um caminho, às vezes árduo, mas que sempre vale a pena. E a capacidade de dormir, não perder a paz nunca, porque a nossa confiança repousa na rocha firme, que é o Senhor. Peçamos hoje a Jesus que infunda em nós o amor pelo seu Pai. E quando precisarmos de proteção, quando quisermos aprender as virtudes do silêncio, da discrição, da fé, da paz de espírito, vamos até José. Ele nos ensinará, como todo pai, paciente e aberto, ensina seu filho a ser melhor. São